Bom, eu fui presidente da Sociedade de Psiquiatria em 1978, de 78 a 79. Em substituição ao Hans Shirin, que se afastou da presidência porque assumiu a presidência da Unrix. Né? E como eu era o diretor administrativo, né, na chapa, então eu assumi a presidência naquele resto de gestão de cerca de um ano. Bom, eu acho que eu fui o presidente mais novo da sociedade, que já existiu na sociedade. Eu recém tinha saído da residência. Né? Em absoluto, eu contava com essa surpresa. Quer dizer, então foi uma coisa que me pegou assim, muito desprevenido, em todos os sentidos, inclusive eu era extremamente jovem. Né? Quando assumi, foi um desafio assim, foi um desafio imenso. Né? Bom, então só para situar assim os fatos, como eu cheguei à presidência da Sociedade de Psiquiatria. Né? A estrutura da sociedade naquela época era muito diferente da atual. Né? São decorridos 30 anos, né? E era muito diferente. Bom, em primeiro lugar, a Unrix funcionava num andar de um edifício ali do centro, né? Com todos os departamentos. Então não havia assim um local específico assim de sede da Sociedade de Psiquiatria como hoje. Bom, nós tínhamos uma secretária que inclusive servia a vários departamentos. Então era uma estrutura, digamos assim, muito menor do que a estrutura que hoje, né, que hoje a associação agora dispõe. Bom, e naquela época também a problemática do momento, a situação do momento era bem diferente, bem outra, né, da atual. Por exemplo, não havia um programa científico tão bem estruturado como hoje tem. Então, havia na sociedade assim, eventos. Né? Havia eventos, nós promovíamos de vez em quando eventos, 2, 3 por ano, e a maioria desses eventos constava assim, de pequenos cursos de 2, 3, 4 encontros a respeito de algum tema atual, né, para os sócios. Por exemplo, naqueles anos, nos anos 70, era o boom assim, da psicofarmacologia. Sim. Então, se organizava assim, a sociedade organizava eventos assim, por exemplo, sobre o lítio, sobre carbolítio, né? Que era uma novidade. Sim. Né? Então, como usar, quando usar, e então a gente mandava uma correspondência para os sócios. Naquele tempo não tinha e-mail, não tinha computador, então se mandava uma correspondência para os sócios, né? Avisando de que, bom, nós íamos fazer um curso sobre determinado assunto, né? E muito ligado a psicofármaco, era o boom da época, né? Carbolítio, os antidepressivos tricíclicos, naquele tempo ainda os inibidores seletivos não tinham uma grande repercussão ainda, sobre um curso sobre álcool e drogas, tratamento de álcool e drogas. Então, havia o que havia na época, era assim, cursos, né? Pequenos cursos assim que se organizava, que a sociedade organizava e oferecia aos sócios. Um outro desafio da época era como atrair sócios para a sociedade de psiquiatria, como atrair psiquiatras para se associarem, né, na sociedade. Porque a sociedade era uma instituição que ainda não tinha uma grande penetração entre os colegas, né? Então nós fazíamos um esforço para que se tornasse mais conhecida e um maior número de pessoas, de jovens psiquiatras se associassem. Né? Então isso era uma preocupação também. Era uma preocupação de reunir o maior número possível, agregar o maior número possível de jovens psiquiatras e tal. Bom, uma outra coisa na época que se batalhava muito, inclusive com a ABP, junto à Associação Brasileira de Psiquiatria, eram os critérios que se deveria adotar para reconhecer alguém como psiquiatra. Sim. Quais são os cursos? Assim? Havia, pelo Brasil inteiro, digamos assim, uma série de cursos para formação de psiquiatras, mas principalmente aqui no Rio Grande do Sul, com
o nosso rigor aqui, cara, né, as coisas mais organizadas, mais disciplinadas, então nós batalhávamos muito junto à ABP que instituísse critérios assim mínimos de reconhecimento de cursos. O Rio Grande do Sul tinha um papel de ponta. Tinha um papel de ponta, liderança nesse sentido. Tinha um papel de ponta, de liderança, como um centro assim muito sério, né? Inclusive eu posso dizer até de que eu nasci na Bahia, né, em Salvador, e quando eu resolvi fazer residência em psiquiatria, o meu professor de psiquiatria lá em Salvador me sugeriu que viesse para o Rio Grande do Sul, como talvez um dos melhores lugares de excelência assim, de formação psiquiátrica, e então eu vim fazer residência aqui. E depois terminei ficando e terminei presidente da Sociedade de Psiquiatria, no susto, né? No susto naquela época. Bom, então, em linhas gerais, eu diria que esta foi naquele ano de que eu fiquei na presidência para terminar a gestão que era do Hans, né? Então essas foram as nossas preocupações naquela época, né? Em linhas gerais, foi... Era um tempo assim como tu falaste, né, sobre a questão do boom dos psicofármacos, né? Foi uma década em que isso teve um grande impacto na psiquiatria, né? Sim, especialmente na psiquiatria aqui do Rio Grande do Sul, né, que era uma psiquiatria muito voltada para a psicodinâmica, né? Era uma psiquiatria muito orientada na linha psicanalítica. Né? Então, quando surgiu, não é, então, essa grande novidade, que foram os psicofármacos, os colegas sentiram assim, uma necessidade de saber mais a respeito, de conhecer um pouco mais a respeito. Né? Então, nós aí da sociedade convocávamos assim, colegas mais experientes nessas áreas, né? Para conversar, para refletir sobre isso, para transmitir alguma coisa para os outros colegas, especialmente os mais jovens, assim, que queriam saber alguma coisa. Eu me lembro que a questão do lítio, por exemplo, do carbolítio, era assim, um grande foco de preocupações e de atenções. Porque era uma inovação, né? Era uma inovação e era cercada assim, de uma medicação perigosa, uma medicação com muitos efeitos colaterais, uma medicação muito que poderia ser usada, mas com muito critério. Porque hoje os colegas, quando dispõem desse arsenal medicamentoso, fica difícil eles imaginarem como era naquele tempo, né? Como as coisas aconteciam. Como as coisas no início, né? Até a questão assim de, podemos medicar, não há risco, enfim, o que hoje parece um absurdo, mas aqueles eram tempos muito diferentes. Muito diferentes. E começava a se colocar, digamos assim, um desafio e uma certa polarização que hoje nos parece inteiramente sem sentido, ridículo até se discutir isso, mas uma certa polarização em termos de que vamos trabalhar com referencial psicodinâmico ou com referencial psicofarmacológico? Quer dizer, vamos trabalhar com o paciente, assim, do ponto de vista de psicoterapia ou psiquiatra clínico, assim, como se as duas coisas não pudessem ser conciliadas, né? Não pudessem ser... Então, isso hoje nos parece uma coisa absolutamente sem problema, mas na época isso deu briga, isso dava discussões acaloradas, né? Isso dava bate-boca mesmo, né? Nos encontros científicos, nos congressos, fervia, né? Pois é. Inclusive porque era um tempo em que a psicofarmacologia ainda não estava plenamente, assim, institucionalizada como ferramental terapêutico, né? E eram, além do mais, tinha que, vamos dizer, se defrontar com os tratamentos psicodinâmicos, que assim já estavam mais consagrados e tal, né? Mas o Rio Grande do Sul tem isso, né? Assim, essa polarização e essa dupla via, né?
de olhar o paciente, olhar as patologias, podendo tanto, digamos, sobre mais de um viés, assim, né? O psicodinâmico e o psicofarmacológico. Um olhar, sem que haja, vamos dizer, uma exclusão, né, hoje em dia. Pois é, mas isso hoje. Hoje. Mas nós estamos falando assim de uma realidade quando eu fui presidente da sociedade, 30 anos atrás. Pois é. Bom, agora, imagina a situação, né, de que, bom, eu, um jovem, bem jovem, né, quer dizer, tendo de ficar no meio, como presidente da sociedade, de discussão entre grandes figuras que... No meio do tiroteio, né, Paulo? Entre grandes figuras que, né, que tinham posições assim bem firmadas sobre o assunto, quer dizer, e a sociedade tinha de ser um lugar assim neutro, um lugar que Sim. se abrisse a todo tipo de correntes e de vieses da psiquiatria, né? Foi um período difícil, né? Não foi fácil nesse sentido para mim, né? Dada a minha pouca experiência na época e evidentemente, como muito jovem assim, eu não queria me incompatibilizar com ninguém, né? Não queria brigar com ninguém, né? Claro. Muito bem. Os cursos, os eventos, né, que eram que foram organizados naquela época, assim, comparando com como uma coisa funciona hoje, assim, os grandes eventos, é completamente diferente. Completamente. Não havia, digamos assim, essas jornadas, esses simpósios, esses ciclos de debates, não havia nada disso, né? Então havia congresso da BP, havia o CELG, então já promovia alguma coisa, na época tinha conhecido, mas da sociedade... Dinâmica, né? Jornada psicodinâmica do CELG, mas a Sociedade de Psiquiatria em si eu acho, não me lembro, mas acho que não tinha nenhum evento assim, patrocinado pela sociedade, só pela sociedade como hoje tem, né? A sociedade então tem a sua jornada e tal, mas na época não tinha isso. Às vezes vinham grandes convidados, assim, eram pessoas convidadas de fora, principalmente ligados às sociedades psicanalíticas mundiais. Então vinha alguém da França, dos Estados Unidos, né? E aí faziam-se atividades conjuntas da sociedade de psiquiatria com a sociedade psicanalítica, com o departamento de psiquiatria da URGS ou da fundação, né? Então se faziam assim eventos não, provavelmente uma conferência, assim, né? Conferência para um convidado estrangeiro que vinha, né? Por exemplo, Wallerstein. Né? Que, se não me engano, não sei se era presidente da IPA, ou, não sei, não me lembro. Eu acho que sim, eu acho que era mais ou menos naquela época em que ele... Pois é, ele esteve aqui, eu lembro que ele veio na sociedade, quando a sociedade funcionava na sede lá no centro, assim, né? No centro. Na Borges, né? Não, na Salgado Filho. Na Salgado Filho. Primeiro, antes da Salgado Filho, era perto da Borges. Né? Bom, enfim. Era no edifício, ali Sim, ali já era, naquela época já era na Salgado Filho, em cima do edifício do Cinema São João. Exatamente, era ali. Era ali. Muito bem, foi muito interessante assim, esse bate-papo, né, Paulo, porque é importante que a gente possa resgatar os acontecimentos e a história, né, sendo contada por aqueles que estiveram, foram protagonistas, né, naquele momento. Bom, não sei se tu gostarias ainda de comentar mais algum aspecto, assim, uma situação, uma curiosidade, ou tu achas que... Não, eu acho que